de falecer no hospital municipal. E ela entrou consciente e passou pouco tempo, ela acabou morrendo. Como é que foi que tudo aconteceu? Na manhã do dia 26/11, quinta-feira, eu levei a minha mãe por volta das 8h30 da manhã para o hospital municipal, da qual foi consciente, como eu citei. E chegando lá por volta das 11 horas, ela foi atendida no pronto-socorro, do qual foi medicada e pediram alguns exames. Ficou em observação até o dia seguinte e no dia seguinte o doutor veio e falou que ela estava com começo de pneumonia, anemia e a dengue, do qual ela seria transferida para a enfermaria para ser tratada, que provavelmente até o domingo estaria de alta. E assim foi feito. Transferida, no sábado ela passou mal e a minha irmã chamou a enfermeira, que ela vomitou escuro, minha irmã chamou a enfermeira, segundo a enfermeira foi normal. Do sábado para o domingo ela passou mal. Tinha a minha cunhada que estava com ela, chamou a enfermeira após 3 tentativas para a enfermeira vir até ela, que ela estava passando mal. A enfermeira veio e daí em seguida foi transferida para a CTI. 11 horas da manhã do sábado ela foi transferida para um quarto, do qual foi com o oxigênio, que ela estava com dificuldade para respirar. A gente acompanhou tudo, o doutor veio e falou que suspeitava de uma hemorragia na segunda-feira, que ela teria que tomar sangue. Tomou sangue e, segundo ele, ela tinha que ser removida porque lá não havia o aparelho da endoscopia e precisava fazer endoscopia para confirmar a hemorragia. Da qual ela foi tirado o oxigênio dela e ela foi removida para o Hospital Cristo Redentor. Do qual o que mais assim me chocou e me revoltou foi que a acompanhante, a enfermeira, chegou na ambulância no banco da frente com o motorista. E a sua mãe estava passando mal? E a minha mãe passando mal. Eles retiraram ela, o oxigênio, e levaram. Colocaram num quarto sem ventilação e minha mãe começou a passar mal. Pedi por socorro, com fortes dores no peito, não conseguia respirar e pedia por socorro para não deixar morrer. Eu larguei a minha irmã e saí desesperada por pedido de socorro. Aonde eu encontrei a enfermeira acompanhante na recepção e falei com ela que a minha mãe estava passando mal, não estava conseguindo respirar. Ela simplesmente falou para mim que não podia fazer nada, que não tinha levado o oxigênio. E aí então, naquele momento quando eu voltei, a minha mãe já estava inconsciente. Assim mesmo foi levado para a sala de endoscopia, foi feita a endoscopia. E ao retornar para o hospital municipal, a enfermeira novamente entrou na frente, que a minha mãe já estava em coma. Chegando lá, o motorista veio falar para mim que não precisava daquela baixaria. Ao chegar lá, eu deixei a minha irmã no quarto com ela e fui atrás da enfermeira, do postinho, da qual ela pediu por socorro, porque a minha mãe tinha saído consciente e tinha voltado em coma, depois de ter passado mal. Segundo, ela só levantou o olho e falou para mim, eles sabiam, se necessário, eles chamariam o médico só vinha no outro dia. E se eles achassem necessário que fosse grave, eles chamariam o médico. E não chamou. Eu passei a noite com a minha mãe deitada, inconsciente, suando e gemendo, e eu pedindo. A minha vontade, o que eu tinha ali naquele momento era sair, pegar ela nos braços e sair correndo, pedir socorro na rua, que era onde eu ia me sentir mais segura do que ali dentro. Aonde as pessoas não estavam nem aí pelo sofrimento ou pelo que ela estava passando. No outro dia, eu saí de manhã antes da visita, minha irmã ficou com ela, o doutor chegou para visitá-la e brincou com ela. Quando ele brincou, ela não respondeu. Aí ele ficou surpreso e perguntou o que tinha acontecido, do qual a minha irmã relatou e ele pediu para transferir ela novamente para a CTI. Um pouco mais tarde ele mandou chamar e falou que ele suspeitava de um infarto. Por volta no horário de visita, eu tive mais uma surpresa. Quando eu entrei na CTI, a minha mãe, que só agonizava, que era o pedido de socorro dela, estava com um excesso enorme
no braço de soro e não havia nenhuma enfermeira na CTI. Do qual eu saí e fui atrás da enfermeira, do qual fui maltratada por elas novamente, dizendo que não precisava de escândalo e outras coisas mais. Primeiro eu saí atrás de falar com o diretor, os guardas me barraram, me encaminharam para a enfermeira-chefe, da qual falou que não era para falar alto na CTI, até por um momento eu concordo com ela, mas do qual a enfermeira que me atendeu, a auxiliar que deveria estar lá dentro da CTI, já tinha me destratado. E quando foi à tarde, veio a confirmação que a minha mãe havia falecido, que realmente ela tinha tido um infarto. Então, Luciano, isso me deixa muito revoltado, porque as enfermeiras, a maioria, são contratadas, entendeu? E elas não estão nem aí com as vidas, nem com as vidas que elas estão ali tratando e nem com as pessoas. Porque para elas é só mais uma. Ela já tinha 76 anos, só que para mim era a minha mãezinha. Era tudo que eu tinha, eu cuidava dela como se fosse uma pedra preciosa. Eu sei que não é fácil. A única coisa que eu quero e peço para as autoridades competentes que investigue, entendeu? E não só o caso dela, mas muitos casos que as pessoas têm medo de denunciar, às vezes por falta de conhecimento dos seus direitos, porque aquele pessoal não está lá trabalhando de graça. Eles ganham para isso e somos nós que pagamos. Era um direito dela, é um direito nosso. Eles que têm que mudar, porque elas fazem as coisas por conta delas, elas não querem saber das consequências. Entendeu? E isso me deixa muito triste mesmo, porque são todos os dias, elas mexem com vidas e não é com... Até com animal você tem que mexer com carinho, e elas é vida, são seres humanos.